Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui para a nossa aula 4 e hoje eu vou falar sobre uma medida bastante utilizada e importante para se montar uma carteira e avaliar o risco, é o desvio padrão. Vocês devem ter estudado no colégio ou na faculdade o desvio padrão, que é uma medida estatística que mede a dispersão em torno da média. Ela tem uma aplicação aqui em finanças, porque através dessa medida a gente vai capturar qual que é o risco de investir num determinado papel, uma ação, um fundo de investimento, um ativo qualquer, tá? Vai capturar a volatilidade dessa ação. Então, vamos lá. Também nós chamamos no mercado, comumente, de volatilidade ou vol. Tudo a mesma coisa. Desvio padrão, risco, volatilidade ou vol. Tá bom? Então, vamos lá. Tenho aqui duas ações, a ação A e a ação B. O exemplo é bem simples. Peguei aqui 5 anos de retorno da ação A. A ação A teve o retorno de 2% no primeiro ano, 2015 depois 9%, 19%, 12%, até 2018 que ela teve 3% de retorno. Qual foi a média do retorno dessa ação? 9%. Tá? A média simples aqui, média aritmética. Somei aqui e depois dividi pelo número de observações. 5 observações, cheguei numa média aritmética de 9. Tá? E aqui eu começo a fazer uma matemática para chegar aonde eu preciso, que é, fiz a observação, o retorno do ano 2014, menos a média do retorno dos 5 anos. Cheguei aqui no número que vai ser o quê? Menos 7, aqui vai ser 0, 10, aqui vai ser positivo. Se vocês forem bons observadores, vocês vão chegar à conclusão que isso aqui, tem que ser, isso aqui vai ser 0. E aí não me serve para muita coisa. Como que a gente dá a volta nisso aqui para chegar, afinal de contas, lá no desvio padrão? O que nós fazemos? 2 menos 7 é um número negativo, é menos 7, nós elevamos ao quadrado. Todo número negativo elevado ao quadrado é o que vai dar positivo, então aqui eu chego no número 49. Tá? E faço a mesma coisa para os demais anos, que vai dar 0, 2016, 10 ao quadrado, 100, 3 ao quadrado, 9, 36. Este somatório aqui, tá? Da diferença da minha média elevada ao quadrado, número de observações, menos a média elevada ao quadrado, cheguei a 194, vou dividir pelo número de anos que eu estou observando, são 5 anos, chego na variância. E da variância, eu vou chegar ao desvio padrão, que nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, aqui, eu coloquei no Excel 38,8 elevado a meio. Eu vou chegar no quê? No risco final deste ativo, de investir nesse ativo, de 6,22. É quão disperso esses dados estão em torno da média. Depois eu vou para a ação B e vou fazer a mesma coisa. Só que aqui os retornos diferentes, 7, 6, 24, 4% em 2017, em 2018, 19% para uma média de retorno de 12%. Este aqui foi de 9%, aqui eu tive 12%. Faço a mesma coisa aqui, 7 menos 12, vai dar um número negativo, menos 5 elevei ao quadrado. Ficou 25. Faço para cada um dos anos, 2015, 16, 17, 18, mesmo processo. Chego num somatório aqui de 318. Este somatório, vou dividir pelo número de anos que eu observei, que eu estou fazendo aqui, meu histórico, chego numa variância de 63,6. A variância ela não tem uma interpretação para a gente, como ela é utilizada como meio, mas o desvio padrão é que a gente observa. Ele vamos dizer assim, economicamente, ele que te dá a intuição do risco e não a variância. Tá? Depois eu explico isso em outra aula. Então, chego aqui em 63,6, elevado a 0,5, chega a um risco final de 7,97. Desta ação B. Repare que ela tem uma rentabilidade acima da rentabilidade da ação A, porém, também tem um risco maior. Eu poderia aqui também extrapolar e, de repente, a ação A tem um retorno de 9% e a ação B ela também poderia ter a média de retorno também de 9%, mas ainda assim ter um risco maior. Tá? Os dados estarem dispersos, ter uma dispersão maior em torno da média.
se essa ação A e a ação B têm a mesma média de retorno, 9%, e a ação B tem um risco maior, em qual você investe, você vai investir na ação A, porque embora ela tenha apresente o mesmo retorno da ação B, ela tem um risco menor, tá bom? E aí, no mundo real, como que isso acontece? A ação A poderia ser você pode pegar, de repente, a ação A seja uma empresa defensiva, uma empresa de energia elétrica, de saneamento, como uma CEMIG, uma Copasa, tá bom? E a ação B poderia ser sei lá, uma Petrobras, uma Vale, que é uma ação que tem maior volatilidade, que depende de preço das commodities, ciclo econômico, etc. e tal, tá bom? Então, é isso que você tem que observar. Quanto maior o risco, né, quanto maior o desvio padrão, maior é o risco deste ativo que você está investindo. Sem demora, eu vou só exemplificar aqui através de... Deixa eu pegar aqui uma ferramenta chamada Verius, tá? Estou fazendo a propaganda aqui. É uma empresa onde o que eu fiz aqui? Isso aqui eu capturei, peguei aqui 3 tipos de fundos de investimento. Como eu disse a vocês, pode ser uma ação, pode ser uma cota de um fundo. O risco está associado ao ativo que você vai investir, essa variação dos retornos. E, portanto, eu peguei aqui, azul é o Brasil Corporate, é um fundo de renda fixa. Depois eu peguei aqui, neste verde, é o Kinea Cronos, é um fundo de multimercado, ele é o meio do caminho entre renda fixa e renda variável. E por último, eu peguei um fundo de ações, o famoso Alaska Black, é um fundo de renda variável. Portanto, renda fixa, multimercado, que é o meio do caminho, e renda variável. E olha, e aqui essa ferramenta te apresenta diversas medidas, retorno, a rentabilidade, retorno absoluto, rentabilidade relativa, e ela apresenta também aqui esta medida, olha aqui, olha, no fundo de renda fixa, risco. O que é esse risco? É a volatilidade que eu acabei de mostrar para vocês ali atrás, tá no outro slide. Então aqui o risco de uma renda fixa aqui para esse fundo de investimento para um período de 1 ano foi de quanto? 1,76%. O risco do Kinea, que é um fundo multimercado, aumenta um pouco, 4,41%. Repare que a rentabilidade também aumenta, né? Para 4,10%, enquanto aqui nós tínhamos 0,45%. E por último, a gente vai para a renda variável. Olha quanto que o risco aumentou, 49%, mas também tem um retorno maior, de 13%, tá bom? Isto para um período de 1 ano. Vamos olhar aqui agora como seria, por exemplo, para 3 anos, se isso aumenta ou diminui, qual a intuição de vocês? 1,76, 4,41, 49,54. Já te dá aqui nesta ferramenta, tá? Diversas ferramentas que fazem isso. Vamos lá aqui e pronto. Veja, no período de 3 anos, diminui em todos os fundos, tanto renda fixa, multimercado, renda variável. Cai para 1,05 aqui, na renda fixa, cai no Kinea, cai para 3,09, que é o multimercado, e o Alaska, que estava lá quase 49%, cai para 32,66. Ou seja, quando você pega uma janela maior, a volatilidade diminui, principalmente aqui no caso de ações, tá bom? Então, assim, saiu de 50% para 32,66. Então, volatilidade, você tem que observar bastante qual é o período histórico que você está capturando. A volatilidade, ela não é constante, ela pode aumentar, ela pode diminuir. Quando você aumenta aqui o histórico, a gente está observando que ela diminuiu a volatilidade em todas as classes de ativo. Por último, quero só fazer aqui um exercício muito rápido. Vamos pegar agora aqui a volatilidade só para o desvio padrão, só para 2020. Eu peguei primeiro de 1 ano, fui para 3 anos, agora eu estou voltando, só estou olhando 2020. Como que está a volatilidade desses 3 fundos esse ano? Repare, olha como que aumenta. Mesmo para um fundo de renda fixa, ele vai para 2,61 de volatilidade. Depois o Kinea vai para 6,20 e repare no Alaska,
82% de volatilidade. Mas nós estamos o quê? No meio de uma pandemia. E no meio de uma pandemia, uma coisa que, né, primeira vez que nós estamos experimentando, o que acontece? Pânico, oscilação o tempo todo, as pessoas não sabem o que vai acontecer, então o desvio em torno da média tende a aumentar, né? Esse movimento fica bastante grande. É provável que na medida em que nós tenhamos aí, vamos prosseguindo, conseguimos uma vacina e temos um cenário com mais, um pouco mais aí de, ou menos incerteza, essa volatilidade ela tende a diminuir. Sempre observar, então, isso. Quando vocês forem investir, qual é o risco daquele ativo, tá? E aí você verifica, porque isso vai te dar uma, né, você vai olhar a volatilidade, o desvio padrão, porque vai te dar uma medida de quão arriscado é aquele ativo. Mais à frente a gente vai explorar uma outra métrica que vai medir retorno versus risco, tá? Que é o chamado Sharpe Ratio. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu dar pausa aqui. É isso. Obrigado, gente. Um abraço.